Olá, tudo bom? Gostaria de desejar para todos vocês, alunos, estudantes do 9º ano do ensino fundamental, um bom dia. Espero que a nossa aula de hoje seja bem interessante. Eu sou o professor Edício, sou professor de arte e hoje o tema da nossa aula é Música e Contracultura, a canção de protesto. Mas antes de chegarmos aqui, é importante contextualizar o que é música, como surgiu a música, como se desenvolveu, até chegarmos na música e contracultura, canções de protesto, que é o tema da nossa aula. Bom, a nossa habilidade de hoje é EF09AR16. Convido todos vocês, estudantes, a lerem o guia de aprendizagem. Lá vocês irão encontrar a habilidade, o objetivo e também os temas das aulas durante todo o bimestre. O objetivo de hoje é analisar criticamente diferentes gêneros da música estrangeira, compreendendo como a música pode refletir acontecimentos sociais, políticos e culturais. Bom, antes de falarmos sobre o tema da aula, eu queria perguntar para vocês, alguém poderia me responder o que é música e como surgiu a música? Alguém? Ninguém? Bom, música nada mais é do que a combinação de sons e ritmos. A junção de ambos formam uma música. A música surgiu durante a pré-história. Não sabemos ao certo quem inventou a música, mas através das pinturas rupestres já mostra indícios de alguns rituais onde já tínhamos a música, a dança e também foram encontrados alguns instrumentos à base de ossos. Bom, com o tempo a música foi passando por uma reformulação, na verdade por uma evolução, até chegarmos mais ou menos no período do Renascimento, onde surgiram a música clássica, grandes compositores também. Com o tempo a música foi evoluindo mais ainda, foram surgindo novos gêneros musicais até chegarmos na década de 70, onde 60 e 70, mais ou menos, onde surgiram alguns artistas que começaram a mudar um pouco a forma de se fazer música. Artistas como Bob Marley, Bob Dylan, Marvin Gaye. Na década de 70 e começo da década de 80, o rap, o movimento hip hop ganhou força nos Estados Unidos, então muitos artistas começaram a fazer protestos também, falando sobre o preconceito, sobre a violência, através da letra das suas músicas. A canção de protesto, ela influencia a maneira como nós pensamos sobre o mundo, então as letras trazem uma reflexão, não é só mais uma música de entretenimento, mas sim canções que nos fazem refletir sobre os acontecimentos do mundo. Contracultura nada mais é do que um questionamento de costumes e ideias dominantes, né? Surgiu ali por volta da década de 60 e 70, ganhando bastante força, né? Onde os jovens defendiam paz, liberdade, igualdade e direitos humanos. Então, através das letras musicais, esses artistas começaram a fazer esses questionamentos. Por isso que podemos dizer que a música e contracultura trazia o que nós chamamos de canções de protestos. Bom, as letras denunciavam problemas sociais, crítica a guerras, né? As guerras. Marvin Gaye fez um álbum maravilhoso fazendo críticas, né? As guerras. What's Going On é o nome desse álbum. O Bob Dylan também falava muito sobre isso, críticas de guerras e também aos governos, combate, preconceitos. A gente consegue entender um pouco mais sobre isso ouvindo o rap, né? Eles falam muito sobre o preconceito, sobre a violência contra os negros e defende também a liberdade e justiça. Inspira mudanças na sociedade, porque muitos artistas conseguiram passar isso para o público. O movimento punk também fazia muito esses protestos. Bom, algumas canções, né, atravessam gerações e continuam atuais. Então, se nós pegarmos essas músicas, por mais que elas foram feitas lá na década de 60, 70 e década de 80 também, a gente percebe que essas músicas elas continuam atuais, porque as guerras ainda continuam, o preconceito ainda continua e essas letras elas falam sobre isso. A gente consegue ouvir essas músicas e sentir na pele também o que eles sentiam antes e a gente consegue sentir porque a gente vive isso também. Bom, é uma aula bem curta, mas basicamente a ideia dessa aula é falar para vocês que a música não é só entretenimento. A música tornou-se também um porta-voz para poder falar sobre
esses acontecimentos que acontecem na nossa sociedade, infelizmente. São canções de protestos? Sim. Já ouviram Bob Marley? Já ouviram Bob Dylan? Gostam de rap? Gostaria muito que vocês comentassem. Alguém quer falar sobre isso? Todo mundo entendeu sobre essa aula? Alguma pergunta? Não? Então, só para poder contextualizar para vocês aqui, eu quis trazer, né, que a música não é só entretenimento, a música também pode falar sobre os acontecimentos históricos, e nós aprendemos muito ouvindo essas músicas, ouvindo esses artistas, e é muito importante porque essas músicas conseguem trazer para todos nós um aprendizado histórico e também refletirmos sobre o preconceito, sobre a violência e tudo mais. É isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.